Saúde. Olá, bem-vindo ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Fernanda e no programa de hoje vamos falar sobre a dedicação e treino constante dos atletas para se prepararem fisicamente na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Com a interrupção dos treinos no período da pandemia por quase um ano, entra em questão a perda de rendimento dos atletas e a atenção dobrada para evitar lesões. Quem está com a gente hoje para explicar um pouco mais sobre o assunto é o Dr. Carlos Barreto, fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Skate, que ajudou a Raíssa Leal, a nossa fadinha, a conquistar a medalha de prata na modalidade Street Skate. E também o Dr. Pedro Baches Jorge, ortopedista e médico do esporte da Clínica Soul. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos especialistas. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde e obrigado pela oportunidade de poder estar falando com vocês. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Carlos. Vai ser ótimo aí bater papo com vocês, gente. Com certeza. Eu gostaria de começar a nossa entrevista endereçando a pergunta ao Dr. Carlos, porque a gente tem que começar falando, da Raíssa Leal, que ganhou prata, menina de 13 anos, que, enfim, um orgulho para o Brasil. Doutor, qual que é o impacto das atividades físicas no nosso corpo quando praticadas de forma regular? Por que eu pergunto isso? O que acontece é, se esse hábito interrompido por quase um ano, ele pode causar alguma coisa no corpo do atleta, principalmente? No caso da Raíssa Leal, ela é uma criança ainda, Ela está passando por uma transição, está virando adolescente, e ela já tem automaticamente algumas modificações, na parte músculo-esquelética dela. E isso, concomitantemente com o esporte, que é um esporte de impacto, causa alguns efeitos, de sobrecargas, tanto tendinosas, enfim, e articulares ligamentares, Só que essa interrupção, no período de treinamento deles da pandemia, para nós, no nosso caso, da modalidade, foi benéfico, porque a gente vinha de anos de competições ininterruptas, e sem tempo, para planejamento, de programas de treinamento, e prevenção. Então, esse break que teve de um ano, para nós foi super benéfico, porque nós conseguimos, planejar, prevenir e tratar algumas lesões. No caso da Raíssa em específico, ela não tinha nenhuma lesão específica e não tem nenhuma lesão, Então, dela e o treinamento, a forma de planejamento dela também é diferenciado por ela ser uma criança em desenvolvimento, Então, foi diferente. Mas para os outros atletas da modalidade, foi super benéfico esse break, que a gente conseguiu, de certa forma, controlar lesões crônicas que eles tinham quase em todas as competições eles apresentavam, Muito bem, doutor Pedro, e como que é possível nos mantermos ativos em plena pandemia? Claro que há um ano atrás, as regras de restrições, elas eram muito mais rígidas, então nós não podíamos ir até as academias, teria que ser em locais livres, circulação livre, mas sempre com aquele distanciamento social. Muitas pessoas adaptaram os exercícios para fazer em casa, mas como que é essa adaptação dos exercícios físicos para beneficiar o nosso corpo em tempos de pandemia? Boa pergunta, Lívia? Foi uma época muito complicada, a gente já conversou bastante disso, 1 ano e meio que a gente vem falando sobre isso, e assim, eu sinto que hoje a gente está conseguindo já arrumar para uma condição um pouco mais normal, uma condição já mais próxima do que era antigamente, mas com certeza todo esse período de parada, ele afetou a todo mundo. É interessante o Carlos falar que para o skate foi bom. Lógico, poxa, se eles estavam com uma rotina super agitada de competição e treinamento e atletas com lesão, com certeza é isso que ele falou, foi bom mesmo, porque recuperou a turma e tudo. Ao mesmo tempo, o pessoal que vinha, por exemplo, num ciclo olímpico de 4 anos, acostumado e esperando a competição ao final desse ciclo, teve que alterar todo o seu ciclo, Quem estava machucado se recuperou, foi interessante, mas
com certeza todo mundo teve dificuldade para colocar um ano a mais na jogada e planejar um ciclo de 5 anos no meio do caminho, né? E agora vai ter dificuldade porque o ciclo olímpico é de 5 em 3 anos, né? Eu acredito que pela primeira vez na história. A população em geral, eu acredito que sofre mais que o atleta, né, Lívia? Por quê? Porque a gente viu uma mudança de lesões, uma mudança de característica de motivos de procura ao médico muito grande na pandemia. Então, o pessoal mais atrás, né, agora a turma já está voltando mais à prática normal, mas aquele pessoal acostumado a fazer muita atividade física, academia, ou esporte coletivo, ou mesmo esporte na rua, sozinho, individual, esse pessoal acabou ficando preso dentro de casa, né? Isso levou a uma perda de condicionamento, a um desequilíbrio muscular, e as pessoas começaram a fazer atividade física em casa, e às vezes não daquela maneira mais adequada e tudo. Então, a gente viu uma mudança de padrão de dor, uma mudança de padrão de lesão. A gente teve lesões de joelho, por exemplo, secundárias a um exercício mal feito, dor nas costas, naquele pessoal que estava em home office, fazendo pouca atividade e trabalhando no laptop, muitas vezes de forma inadequada. Então a gente viu uma mudança grande de padrão. O que isso vai causar no corpo? O pessoal, teve gente que engordou, teve gente que caiu aí o rendimento cardiovascular, e o pessoal devagarzinho tem que ir colocando atividade física na jogada de forma gradativa, né? Não adianta a gente querer fazer do modo que a gente fazia há 1 ano e meio atrás, com todo esse tempo de ou parada ou mudança no modo de atividade de uma vez. O que eu vejo de diferença no atleta profissional para a população em geral é que o atleta profissional, por ter uma memória muscular diferente, por ter um condicionamento físico, por mais que ele tenha perdido diferente, eu acho que a recuperação é sempre mais rápida, né? Falando dessa Olimpíada, eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que os tempos e as marcas, elas estão muito próximas do que seriam, ou quiçá até melhores, né? Então o pessoal acabou tirando algum proveito, talvez, desse 1 ano a mais. Mas assim, a mensagem que fica, independente se você é atleta profissional ou atleta amador, né? Retome sua atividade com parcimônia, com calma, gradativamente, que cada um no seu tempo vai recuperar seu condicionamento e o que é mais importante para a gente. Doutor Pedro, o senhor falou um pouquinho, mas eu quero me aprofundar melhor. Na sua avaliação, houve uma queda na performance dos atletas nessa Olimpíada ou não? O senhor acabou de dizer, né, que ficou muito próximo. Eu te falar que tenho esse dado, não tenho esse dado de queda de performance total, né? Eu estou falando de um modo mais observacional. Eu acredito que não, né? Teve atleta que ficou de fora pelo Covid, teve atleta que nem viajou por treinamento inadequado, talvez, ou por não se sentir confiante para isso, mas queda de performance em si, eu acredito que não, né? O Carlos esteve lá perto, ele pode até falar melhor. Eu acompanhei bastante a natação aí, que ainda não sei se... Fala, Carlos, fala. Desculpa interromper. Imagina. Eu acho que ainda seria precoce a gente falar se vai haver ou não queda de performance, né? A gente vai ver pelos números, né? Pelos recordes, enfim. Mas, puxando para a minha área, o que a pandemia nos deu, né? A pandemia nos deu 1 ano de planejamento, que a gente não tinha antes, pelo calendário de competições, entendeu? Então, a gente vinha sempre tapando buraco, né, cuidando de lesões, e a gente tinha um programa que foi montado há 3 anos atrás, né, 4 anos atrás, para justamente não acontecer isso. A gente não queria só tapar buracos, né, então a gente se planejou para isso, e a pandemia nos deu essa liberdade. Apesar da gente não poder estar na academia, treinando de forma de alta performance, mas o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu fazer criar testes, né, que a gente poderia acompanhar fazer esses testes de forma online, e testes simples que nos dariam os parâmetros, né, de força, de capacidade de resistência, né, a parte antropométrica, você entendeu? E a parte de funcionalidade. Então, coletando esses dados, a gente conseguia montar um programa de treinamento. Obviamente que a gente está falando de atleta, o atleta tem condições de montar uma academia dentro do seu ambiente, da sua casa, né? E a gente conseguia assessorar esses atletas de forma online, né? Obviamente que não é a mesma coisa da gente estar pessoalmente, mas a gente conseguia dar esse suporte online.
E isso foi bom, isso foi bacana para a gente. Então a gente conseguiu melhorar muito a parte física desses atletas, mas eu estou falando em específico da categoria do skate, né? Agora, se a gente adentrar nas outras modalidades olímpicas, que a gente sabe que o treino é muito mais intenso e ocupa muito mais horas do dia desses atletas, aí eu não sei dimensionar qual que foi a perda, né? Se perdeu ou se ganhou. Para nós foi benéfico, entendeu? Porque a gente conseguiu planejar e impor, né, esse planejamento, colocar em prática de forma eficiente. Doutor Carlos, e crianças em desenvolvimento, elas precisam de um treinamento e um acompanhamento específico, como no caso da Raíssa Leal, que só tem 13 anos, tem essa diferença entre adolescentes em formação e adultos? Tem sim, tem diferença, né? O que a gente sempre vem discutindo nos nossos planejamentos, né? Ela é uma criança fora da pista e da competição, mas dentro da competição a gente não pode tratá-la como uma criança porque ela é um fenômeno, né? Ela é um caso à parte, enfim, e a performance dela mostra pelos resultados, entendeu? Então a forma de aplicabilidade ou a metodologia de trabalho físico com ela é completamente diferente de uma pessoa, né, já formada, adulta, enfim. Então a gente pensa em o que ela tem como ela está em fase de desenvolvimento, ela peca ou perde muito em coordenação. Então a gente tem que dar ênfase num trabalho mais de coordenação sensório-motora, né? Além de, obviamente, algumas estruturas do corpo dela, a gente dá um pouco mais de atenção voltada ao gesto do esporte, né? Sim, e outra coisa sobre uma outra atleta, né, que chamou muito a atenção, foi a que ganhou a medalha de prata na ginástica artística, Rebeca Andrade. Exatamente. A Rebeca Andrade fala-se muito das lesões que ela sofreu, principalmente no joelho, ombros. Doutor Pedro, eu gostaria de saber se uma lesão ela pode afetar todo um trabalho que foi desenvolvido ao longo de anos e como que o atleta pode também prevenir futuras lesões, porque a Rebeca ela conseguiu superar, né? Ela ganhou prata, mas sempre tem esse ponto da lesão que ela traz como uma grande superação. E com certeza ela tem que trazer como uma grande superação mesmo, né? Falando em específico da Rebeca, ela sofreu, se não me engano, foram 2 lesões do ligamento cruzado anterior, né? Eu não consegui o dado certinho se foram 2 ou 3 lesões, mas eu sei que ela passou por pelo menos 2 cirurgias para recuperação do ligamento cruzado anterior, que é um ligamento, é o principal ligamento na estabilização do joelho, e que o Carlos com certeza tem muito atleta do skate que sofre com isso também, porque o skate, o joelho é bem sobrecarregado e o atleta do skate sofre muito com lesão do ligamento cruzado. É uma lesão que é o dia a dia do ortopedista, Lívia. Eu sou cirurgião de joelho, o meu dia a dia é recuperar lesão de ligamento cruzado anterior. E a partir do momento que o atleta é profissional ou não, tem a lesão do ligamento cruzado e precisa ser submetido a um tratamento cirúrgico, a gente preconiza um tempo de retorno total ao esporte de pelo menos 8 meses, tá? Antigamente se falava muito em 6 meses, hoje a gente tem deixado até para 8 meses de recuperação, o que na vida de um atleta profissional, praticamente ele perde 1 ano. Se a Rebeca sofreu isso 2 vezes, vamos concordar que ela tem quase 2 anos de parada aí por lesão, tá? A cirurgia para o ligamento, Lívia, ela é super moderna, é bacana, fica super bom, mas e cada vez a gente tem resultados melhores e se entende mais a articulação, mas o nível, a porcentagem de retorno ao esporte no mesmo nível, ou seja, a porcentagem de pessoas que têm essa lesão e retornam à sua atividade anterior no mesmo nível, ela não é tão alta como a gente gostaria. Tá? Então, na literatura isso varia bastante, mas as séries giram em torno de 75%, 80% de retorno ao esporte no mesmo nível exato. A gente acredita, como cirurgião de joelho, que isso é mais, né? Mas quando vê grandes séries da literatura, a gente vê isso. Ou seja, depois de pelo menos 2 lesões, ela tinha uma chance muito grande de não conseguir retornar no mesmo nível. E a gente consegue imaginar o quanto que o joelho faria falta para a prática dela, né, para o que ela faz. Se ela não retornasse em condições
de usar o joelho no mesmo nível que ela fazia anteriormente, com certeza a ginástica dela ia sofrer uma perda muito grande e ela nunca teria chegado no nível que ela chegou. Então, assim, com certeza foi super bem tratada pelo pessoal da ortopedia, foi super bem tratada pelo pessoal da fisioterapia, o treinamento deve ter sido muito adequado e ela com certeza é uma guerreira de cabeça boa e que conseguiu superar tudo isso. Não é fácil e ela tem que ser elogiada mesmo e a gente tem que encarar ela como uma grande vitoriosa. Ainda mais, Lívia, sendo mulher, tá? Por quê? Porque por diferenças fisiológicas entre homens e mulheres, a mulher ela tem 8 vezes mais a chance de machucar esse ligamento do que o homem, né, quando a gente compara com o homem praticando o mesmo esporte. Então vamos supor que o homem ginasta e a mulher ginasta tem exatamente a mesma prática e o mesmo treinamento. O homem tem 8 vezes menos chance de machucar o ligamento do que a mulher. Então, o que ainda fala mais contra a Rebeca ainda, e ela passou por cima de tudo isso, e de forma brilhante, todo mundo assistiu aí o que ela fez, né, na final individual, tá bom? Então, a gente tem que olhar para ela com orgulho mesmo, e é uma grande vitoriosa. Com certeza. Doutor Carlos, e como que funciona o processo de reabilitação dos atletas lesionados? É possível acelerar um processo de recuperação, olhando principalmente para essa agenda, nessa janela dos anos entre uma Olimpíada e outra? Tentar a gente tenta, né? Mas a gente tem que sempre respeitar, né, a fisiopatologia, né? Então, eu acho que eu sou um cara que eu sempre falo, né, Pedro, que eu sou contra protocolos de tratamento, né? A gente tem que entender a fisiologia, a fisiopatologia e aonde, né, o seu atleta se encontra nesse momento. Então, a partir daí, a gente tem uma melhor afinidade para realizar uma conduta e para preditar se a gente consegue colocar esse atleta em tempo hábil ou não, né? Então, à medida que o atleta vai evoluindo em cima da reabilitação, a gente tem condições de dar uma perspectiva, ou um diagnóstico de quantos dias ou quantos meses, ou enfim, se ele vai estar apto para estar nessa competição ou não, entendeu? E aí a gente entra numa decisão também coletiva e multidisciplinar. Então, corroborando o que o Pedro estava falando, eu acho que muito importante, e principalmente com um atleta de alta performance, quando ele se lesiona, o trabalho de psicologia é fundamental, né? Porque o sucesso da sua reabilitação também está muito linkado, tanto, né, a parte médica, que é o inicial, a parte cirúrgica, caso seja cirúrgico, a reabilitação, mas também o processo psicológico do atleta, né? Às vezes a gente faz todo esse processo, tanto o cirurgião quanto o fisioterapeuta, só que o cara, na hora de competir, ele está travado, ele está bloqueado, né? E aí envolve um trabalho de psicologia para ter esse desbloqueio também. Então, é um tripé, né? Tem que trabalhar tudo em harmonia. E aí a gente consegue evoluir o atleta e colocar ele dentro da competição. Tem momentos, quando está dentro da competição, que daí a gente é obrigado a ficar full time, né? E tentar o máximo possível acelerar o processo fisiológico da lesão, né, para colocar ele de volta na competição. Se a gente vê que não tem condições, aí a gente conversa com a equipe multidisciplinar, conversa com o atleta e aí a gente condena ou não, no bom sentido, né, a participação desse atleta na competição. Sim, nós vemos exemplos reais da Raíssa Leal, que ganhou medalha de prata com 13 anos, ganhou o primeiro skate com 6 anos, se eu não me engano, da Rebeca Andrade também, é uma garota super jovem, adolescente, mas treina de forma assídua desde muito novinha, ainda criança, e eu pergunto, né, essa pergunta endereçada aos dois, existe diferença no desempenho de atletas que treinam desde a infância e atletas que decidiram treinar de forma profissional, já lá no final da adolescência ou até mesmo na vida adulta? Tem uma diferença? Pode começar com o doutor Pedro. Olha, Lívia, se você pensar a grosso modo, né, e na população em geral, com certeza tem diferença, né? Talvez se atinja uma maior performance, principalmente técnica, naquela pessoa que já desde cedo está acostumada a isso.
né? Talvez quem comece mais tarde, principalmente para chegar no auge da sua técnica, ou às vezes demore mais, ou às vezes não chegue num ponto que chegaria se ele tivesse começado mais cedo. Mas é uma pergunta bem subjetiva. É lógico que tem atletas que começaram mais tarde e são fenômenos também, entendeu? Então a gente fala que é uma regra, precisa começar cedo, é difícil, né? E se a gente falar, precisa a criança começar cedo para ela atingir o nível olímpico, acho que é mais difícil ainda, né? Na verdade, a criança precisa começar cedo a fazer atividade física para promover a sua saúde desde sempre, né? Isso é o que eu acho aí o mais saudável de se pensar, né? Mais do que, vamos começar bem cedinho, igual a Raíssa começou, porque assim você chega na Olimpíada, você já começa a colocar pressões na cabeça da criança que provavelmente vão atrapalhar mais do que ajudar. Então, eu acho que a prática esportiva ela tem que ser estimulada por todo o benefício que ela traz, e não pensando num resultado futuro. Mas certamente aqueles com maior habilidade e tudo, que começaram desde sempre, logicamente e de modo natural, vão se destacar, tá bom? Sim, doutor Carlos, também a sua avaliação, porque eu já ouvi de alguns adolescentes que falaram, já estou velho para ser um atleta, já estou velho para fazer determinada coisa. Existe idade para isso? Não, eu concordo com o que o Pedro colocou, né? Eu vejo assim, a gente tem viajado muito, eu tenho ficado muito fora, tenho ficado muito nos Estados Unidos, e os Estados Unidos, desde cedo, eles incentivam muito o esporte, né? Por isso que eles são um fenômeno no esporte também, né? A nível de todas as modalidades. Então, eles incentivam muito o esporte, eles têm muita base esportiva, né? E aí eles conseguem peneirar e descobrir talentos, né? Então, referente à idade, eu vejo assim, talvez você consiga adquirir uma melhor habilidade, mas não quer dizer que você vai se destacar e vai chegar a um nível, por exemplo, olímpico ou um nível de competição mundial, entendeu? Eu acho que aí a idade não vai fazer tanta diferença. Mas a gente tem sempre aquela máxima da persistência, né, e dedicação, vai fazer com que a pessoa, às vezes, que não tem tanto talento assim, ou que não tem tanta aptidão para uma determinada modalidade, consiga se manter num patamar intermediário a bom, você entendeu? Mas quando a gente fala de alguns atletas que são exceções, né, aí a gente não tem... Eu acho que nem a ciência explica, né, Pedro? Porque se pegar uma menina, por exemplo, igual a Raíssa, ou você pegar os ícones do esporte, eles vão ser bons também em outras modalidades. Se você colocar eles para fazer em outras modalidades, eles vão ser bons, entendeu? Então, é algo neurológico ou neurofisiológico que faz a diferença nisso daí, entende? Sim. Com certeza, concordo. Doutor Pedro, o senhor gostaria de complementar? Não, eu concordo com o Carlos, e ele falou dos Estados Unidos. Eles são extremamente competitivos e fazem isso desde cedo, e lógico que tem resultados que todo mundo vê, né? É maravilhosa a participação deles sempre. Mas tem uma população lá, eu já li bastante a respeito, de jovens que se dedicam desde sempre com objetivos olímpicos ou objetivos grandes, e uma porcentagem desses jovens não atinge esse objetivo e acaba criando uma faixa na população de pessoas realmente meio decepcionadas, e a vida delas foi aquilo e eles não chegaram. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com quanto a gente vai esperar do jovem, estimular, lógico, mas começar o esporte mais por prazer, eu acredito, e por saúde, do que pressão demais. Eu acho que não é todo mundo que está preparado a receber, e às vezes a gente vê gente completamente diferenciada no esporte, gênios do esporte, que também sucumbem a um pouco desse tipo de pressão. Então, é bem complicado. Exatamente, é um trabalho psicológico também, né? Um acompanhamento mental que é necessário ter ao longo desse processo. Agora, o doutor Carlos falou sobre a persistência e a dedicação, duas palavras-chave. Quanto tempo demora para a adaptação dos treinos constantes, doutor Carlos? Existe um tempo padrão ou, de fato, vai de cada um de acordo com a persistência? Isso daí não tem um padrão, não tem uma regra, né? Isso daí vai muito da individualidade de cada um, né?
Bom, eu acho que nesse sentido, eu acho que é respeitar a individualidade de cada um. Tá? Sim. Doutor Pedro, também agora para uma pessoa que não é atleta, uma pessoa comum, com uma rotina de trabalho, quais recursos ela pode usar para fazer exercícios de forma mais regular, ter mais persistência em busca de uma vida mais saudável? Existem as pessoas que já gostam por natureza e sempre fizeram atividade, e existem as pessoas para aquelas que a atividade ela é como se fosse um martírio, né? Tem gente que fica com preguiça e faz de forma meio irregular ou não. A primeira coisa que eu imagino é que a gente tem que lidar com o exercício como se fosse, para aqueles que gostam, é fácil. Para aqueles que é como se fosse mais um martírio, uma dificuldade, eles aprenderem a lidar como se fosse tomar um remedinho ou como se fosse um costume, né? Porque todo mundo precisa praticar algum certo grau de atividade física, tanto do ponto de vista de atividade física aeróbica, quanto do ponto de vista de atividade de fortalecimento muscular, né? Então, uma pessoa que gosta da musculação, pelo menos 2, 3 vezes por semana, ela tem que fazer algum certo grau de fortalecimento muscular. A pessoa que odeia a academia, ela pode procurar um pilates, pode procurar um fortalecimento com exercícios funcionais, né? Mas tem que ter algum grau de fortalecimento muscular. É muito comum a gente escutar, né, na prática diária aí dos atletas amadores, assim, eu já corro 2, 3 vezes por semana, então quando eu vou na academia eu só faço fortalecimento de membros superiores, o que está muito errado, né? A gente precisa pelo menos 2 vezes por semana manter um certo fortalecimento muscular de membros superiores, abdômen, quadril e membros inferiores, e a gente precisa ter um exercício aeróbico na jogada, porque isso vai fazer com que a gente tenha melhora nos padrões de pressão arterial, melhora de índice de massa corpórea, as pessoas emagrecem. Então, assim, aliar exercício aeróbico com exercício anaeróbico, ou seja, suar, exercício para suar, para fazer o coração acelerar e exercícios de fortalecimento muscular. É o mínimo que a gente precisa fazer. Parece difícil, né, Lívia? Quando a gente fala, putz, não consigo fazer atividade 1 vez por semana, mas assim, isso é o preconizado para a gente tentar se organizar e partir para isso. Eu odeio ir na academia. Hoje em dia, com um pouco de peso livre para membro superior, caneleira e um elástico, você já pode fazer pequenas séries de fortalecimento de glúteos, coxa, panturrilha e membros superiores que vão proteger seu corpo para o dia a dia normal, vão evitar dores crônicas que aparecem por desequilíbrio e por fraqueza muscular e vão te proteger na hora de fazer atividade aeróbica. Mas eu concordo, é difícil, precisa se criar uma cultura mesmo individual aí de isso fazer parte da sua rotina. Sim, doutor, eu confesso que eu estou no grupo que acha um martírio. Mas é super comum, né, Lívia? Porque, assim, é um martírio começar. E, assim, a hora que você começa e engrena, vai super bem, as pessoas gostam. Aí, de repente, vem a pandemia e todo mundo para. É um martírio recomeçar de novo. Ou seja, é sempre mais fácil parar do que começar. Mas, quanto mais se faz, melhor, né, Lívia? A gente nunca pode deixar a mensagem que a preguiça vale a pena, porque realmente nesse aspecto, ou talvez em nenhum outro aspecto, ela vale. Sim, eu tento, estou sempre recomeçando e eu sinto as diferenças quando eu estou numa rotina de atividades físicas, tudo melhora, de fato. Bom, eu gostaria de agradecer essa conversa aqui com o Dr. Carlos Barreto, fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Skate, que, reforçando, ajudou a Raíssa Leal nos treinos. A Raíssa, né, a nossa fadinha que trouxe a medalha de prata para o Brasil. Doutor, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço e quero deixar uma consideração final e dizer que o esporte, gente, o esporte disciplina, né? Disciplina e traz só benefícios, né? Para as pessoas, para as crianças, né? De forma geral, né? E que a gente tem que tomar cuidado com essa pressão que é criada quando algum talento começa a despontar. Essa pressão, às vezes, começa até dentro da própria casa, né, por expectativas dos familiares, né, e depois, de uma forma geral, das pessoas que cercam a criança ou o atleta. Com certeza, linda mensagem. Também quero agradecer ao doutor Pedro Baches Jorge, ortopedista e médico do esporte da Clínica Soul. Doutor, muito obrigada também.
Eu queria agradecer aí o espaço, o bate-papo. Obrigado, Lídia, obrigado, Jovem Pan. Parabenizar o Carlos aí pelo resultado, muito bacana a Olimpíada. O único problema dessa Olimpíada é que ela está acabando com o meu sono, não sei o de vocês, mas a gente fica a madrugada inteira torcendo aí, no dia seguinte estamos sempre esgotados, mas é um evento sensacional, então parabéns aí pelos resultados lá, viu, Carlos? A gente continua ligadinho nas competições. O Jovem Pan Saúde fica por aqui e eu também agradeço a sua companhia de sempre. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Saúde.